e niente de più. O Vasco passou uma vergonha tremenda. Parabéns, Flamengo. Parabéns. Sabe por quê? Você impõe respeito ao adversário fazendo gols, jogando bem, botando a bola para dentro, pressionando o adversário. É isso que a gente espera do Flamengo. Parabéns, Flamengo. Fez tudo o que era para fazer num jogo desse. Era para enfiar 6, fez 6. Podia fazer 8 ou 9, né? Mas fez só 6, tá bom. A maior vergonha que o Vasco da Gama já passou no confronto contra o Flamengo. Ô, Zica, ele não vou falar mais que eu já estou irritado. Ele falou ele fez só 6, Zinho, que ele falou. Não, podia ter feito mais. Ou não? Só isso. A nossa amiga Paquita da Nação me mandou uma mensagem durante o jogo. Ela foi, né? Boa noite, né? Boa noite não, boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. É, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Mauro Naves, Pascoal, Dani, fã de esporte. Ela me mandou uma mensagem. Esse Tite é retranqueiro, hein? Pô, era pra enfiar uns 10, pô, só ganhou de 6. Ela ficou invocada. Gente, mas tem torcedor reclamando mas, assim, ainda. Queria mais. O torcedor do Flamengo mas a verdade queria. é o seguinte, né, Dani? Assim, não é um resultado, tá longe de ser normal, porque a história do Clássico diz isso. Essa é a maior vitória do Flamengo contra o Vasco da Gama, nessa história centenária, né? Então, assim, primeira vez que o Flamengo faz 6-1 no Vasco da Gama. Então, vamos aqui debater sobre os defeitos que o Vasco apresenta, que não foi de jogo de ontem, não. Não. Tem apresentado isso durante a temporada. Tanto é que tomou de 4. Foi 4-0, né? Do Criciúma. 4-0 pro Criciúma em São Januário. Que caiu o treinador, Ramon Dias. E aí que coloca o interino, né? O Paiva, que consegue dar uma arrumadinha, classifica na Copa do Brasil, perdeu de 1-0 pro Atlético Paranaense lá, jogando um segundo tempo até melhor do que o Atlético Paranaense, com um jogador a menos. Ganhou do Vitória em casa, aí trouxe um treinador, o Álvaro, né? O Álvaro Pacheco, que é um cara que tem no currículo dele muito trabalho como auxiliar técnico e um bom trabalho agora no Vitória, né? Que ele não terminou a temporada porque aceitou a proposta do Vasco e foi motivo de polêmica, né? Foi criticado pelo presidente do clube anterior dele, porque, claro, ele viu uma oportunidade muito grande, ver os portugueses chegando no Brasil, alguns fazendo bom trabalho, outros fazendo trabalho muito ruins, né? Para mim, a porcentagem é de trabalho ruins dos portugueses do que trabalhos maravilhosos. Para mim, tem 2 que são exceção, Jorge Jesus e Abel. Alguns razoáveis e muitos ruins, trabalhos ruins, inclusive no Vasco da Gama. Que, para mim, essa derrota de ontem cai muito na diretoria, nessa crise administrativa. É 777, é a diretoria atual. Aí quem contratou esse treinador? Quem contratou? Não foi a diretoria que está no comando agora. Ela só deu sequência. Quem contratou foi a 777. Por que contratou? O modelo de jogo? O jeito dele trabalhar com os atletas? E que experiência que ele teve para o pessoal enxergar isso? Desejo ter sucesso para ele, gostei da entrevista dele, gostei, humildade, buscando trazer a responsabilidade para ele, tirar dos jogadores. Eu também não concordo, a culpa não é dele. Ele é o menos culpado. Também acho. Ele teve erros por não conhecer o elenco. Ele começa com 3 zagueiros, só que o zagueiro mais rápido era o que estava na sobra. O João Vitor, que foi expulso, estava jogando de sobra. O Maicon e o Léo que estavam saindo para o combate. Então, assim, por não conhecer ainda os atletas, ele teve escolhas equivocadas. Galera, foi uma goleada histórica, né? O Flamengo fez 6-1. O Flamengo nunca havia feito na história desse confronto, como disse o pessoal aí, centenário, um 6-1. O Flamengo nunca tinha marcado um 6-1 contra o Vasco. Mas eu vou trazer aqui pra vocês, cara, uma notícia não tão boa. Não tô desmerecendo a vitória, tá? Foi uma vitória completamente incrível, maravilhosa. Mas no retrospecto, o Flamengo não vem tão bem assim. Inclusive, esse nem foi o maior placar da história desse confronto do Clássico de Milhões. Esse não foi o maior placar do Clássico de Milhões. O maior placar entre Flamengo e Vasco, levando em conta todos os confrontos que já ocorreram até o presente momento, esse título
vai pro Vasco. Um 7-0 do Vasco em 26 de abril de 1931. O Vasco meteu 7-0 no Flamengo. Infelizmente, não foi com esse 6-1 que o Flamengo vai tirar do Vasco esse troféu, né, de ter conseguido o maior placar e ter feito a maior goleada da história desse confronto. Infelizmente, o Vasco, nesse quesito, está à frente do Flamengo. Eu vou trazer aqui para vocês os placares mais elásticos do clássico, pegando aqui do site da ESPN. Eles fizeram essa compilação, né? Muito obrigado, ESPN, facilitaram demais a minha vida. Esse 7-0, vou falar do Vasco primeiro, tá? 7-0 em cima do Flamengo, 26 de abril de 1931. Depois é um 5-1 do Vasco, todos os placares eu vou falar do Vasco, tá? No dia 13 de maio de 1945. Depois, outro 5-1, dessa vez em 23 de abril de 2000. Mais um 5-1 em 6 de outubro de 2001. Depois, um 4-0 em 11 de novembro de 1967. Depois, outro 4-0 em 10 de outubro de 1985. Somando tudo isso, o Vasco tem 6 goleadas em cima do Flamengo em toda a história. Agora, falando do Flamengo, tem esse 6-1, né, que foi aqui, 2 de junho de 2024. Depois nós temos um 6-2 em 3 de outubro de 1943. Depois, um 5-1. Em 19 de janeiro de 1938. Agora, a última goleada do Flamengo em cima, né, de toda a história, um 4-0 em 3 de dezembro de 1939. Esse é o placar, né? Os placares mais elásticos da história. O Vasco tá na frente com 6 placares elásticos, enquanto o Flamengo conta com apenas 4, né? O 6-2, o 6-1, o 5-1 e o 4-0. Já o Vasco tem muito mais. Tem o 7-0, 3-5-1 e 2-4-0 nas costas, né? Então o Flamengo, infelizmente, está para trás. Não sei se esse ano o Flamengo consegue passar o Vasco, né? Talvez sim, talvez não. Depende se o Vasco conseguir passar na Libertadores. Nem tá na Libertadores o Vasco, né? Enfim, depende muito. Mas levar para casa o título de placar mais elástico, né? Se o Flamengo fizer um 8-1 em cima do Vasco, já está ganhando um 8-0. Mas o Flamengo precisa fazer 8 gols no Vasco, né? Para tirar esse título do Vasco de maior goleada da história do confronto, né? Esse 7-0, fatídico 7-0 em 26 de abril de 31. O Flamengo tem obrigação esse ano, hein, Mengão? O Vasco tá uma draga, cara. Você tá indo muito bem com o Tite, então vamos lá, Mengão. Tirar das costas do Vasco esse título, né? Infelizmente, eu vi um youtuber vascaíno, um cara do Instagram, ele tava falando 6-1, mas ó, fiquei sabendo que já aconteceu um 7-0 aí, hein, da história, um 7-0 do Vasco em cima do Flamengo. Ele tá certo. O que nós vamos fazer? O Flamengo fez uma goleada histórica, deu um show de bola, gol até do Davi Luiz, né? Gol do Gabigol, gol do Bruno Henrique, gol do Arrascaeta, gol do Cebolinha, gol de todo mundo, mas ainda tem 7-0, né? Então o Flamengo, vamos lá, Mengão, tirar o argumento do Vasco. Ó, já fiz um 7-0. Daí o Flamengo fala, ó, já fiz um 8-1, um 9-2, um 10-0. Então vamos lá, Mengão, tirar esse argumento dos vascaínos, cara, porque apesar de ter feito essa goleada, eles ainda detêm o título de maior goleada da história do confronto. Nós temos a goleada mais recente, mas historicamente eles têm uma goleada maior. Infelizmente, essa é a triste realidade, né? Mas agora, quem aí lembra do dono da 777 falando que outro confronto, outra vitória do Mengão seria o último jogo com uma disparidade de qualidade tão grande do Flamengo. Seria o último jogo com uma desigualdade tão grande entre Flamengo e Vasco. Quem lembra quando ele disse isso? Pois é, meu amigo, olha só essa disparidade, hein? Parece que a disparidade só vem crescendo, cara. Parece que a disparidade só vem crescendo. O Flamengo trouxe De La Cruz, tirou uma tiazinha lá da Roma, né? Tirou todo mundo, tirou o Léo Ortiz do Bragantino, cara. Parece que essa disparidade só vai crescendo. E quem o Vasco comprou?
Quem o Vasco trouxe? Um reforço de peso, assim, vai. Igual o Thiago Silva no Fluminense. O Fluminense, quando repatriou o Marcelo. Cadê? O Payet. Cadê, cara? O Payet é de vocês. Vocês têm um bom argumento aí, cara. Muito bem. Trouxeram o Payet. Mas quem mais? O Flamengo trouxe o De La Cruz. Trouxe o Vinha. Trouxe o Léo Ortiz. Cadê mais? Cadê o resto? Cadê o resto? Não tem? Ué. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também acione o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!